Diálogos está de volta. O tema dessa edição é Fazendo Extensão, Fazendo Arte. No primeiro bloco, vimos alguns projetos que utilizam a arte para fortalecer a cidadania de crianças e adolescentes, formar valores, promover a inclusão social e, principalmente, transformar vidas. Muita coisa bonita que nós vimos aqui hoje, né, Júlia? Muita coisa, Daniel. E para falar sobre a relação entre extensão, cultura e arte, recebemos Lucimar Magalhães, professora do curso de Psicologia da PUC Minas e coordenadora de formação em extensão pela PROEX. Professora Lucimar, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso telejornal. Professora, há quanto tempo a senhora trabalha com extensão? O meu trabalho com extensão, ele iniciou na minha formação enquanto estudante. Tive muita oportunidade de me aproximar das comunidades. Isso foi um diferencial interessante na minha formação pessoal e também na minha formação como educadora. Hoje a gente pode dizer que eu teria 20 e poucos anos de extensão. E nesse tempo todo, você já coordenou algum projeto relacionado à arte? Sim, já fiz um projeto com uma parceria com algumas empresas e a PUC na comunidade do Cabana. E esse projeto ele teve o nome Cabana Cultural, justamente como uma estratégia de desenvolvimento da socialização de crianças e jovens por meio da arte, especialmente a arte afrodescendente, com estratégias de capoeira, com gado, pastorinha. Esse projeto ele teve a oportunidade de se replicar por 5 anos e a gente conseguiu ver um resultado muito bom. E mais do que isso, o próprio momento em que eles estão se organizando dentro das oficinas, eles estão fazendo todo um trabalho de socialização, eles estão também tendo a condição de criar, que eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento de crianças e jovens. E esta atividade, assim, ela somava várias estratégias além da própria, a gente pode dizer assim, da arte afro, né? A gente também trabalhou com teatro, a gente trabalhou com dança. Essas ações somadas, hoje a gente percebe que elas ainda têm eco na comunidade, né? A gente percebe que a comunidade ficou mais animada para... Mais fortalecida. Fortalecida, animada para desenvolver os seus próprios eventos, né? E aí temos também um resultado interessante, que isso quebrou muito a ideia de território que havia fechado nesse espaço, que as atividades todas foram desenvolvidas com uma característica de cultura da paz, no momento em que a comunidade ela tinha muitas dificuldades, muita violência, especialmente violência ligada ao jovem. Quando um aluno cria, né, como a senhora acabou de falar, o projeto de extensão da arte, relacionado à arte, ele possibilita ao aluno se socializar, enfim, mostrar para a sociedade que ele existe. Nesse sentido, os projetos de extensão relacionados à arte, eles geram profissionais, seres humanos mais diferenciados? Com certeza. É uma dimensão importantíssima na formação humana, é a criatividade. Mas mais do que isso, a criatividade ela está atrelada a uma dimensão que a gente não aprende na sala de aula, a gente não aprende em determinadas instituições, a gente aprende com alguma coisa que nos estimula a ser mais sensível. A arte ela tem essa natureza, ela trabalha todo o tempo, mesmo para quem apenas aprecia ou para quem está desenvolvendo, né, a condição de um artista, ela vai depender desse requisito, que é se sensibilizar, ou com um som, ou com um movimento, ou mesmo com uma imagem. Essas questões, elas estão diretamente ligadas com a humanização. E isso tem a ver com o que nós acabamos de dizer, é uma cultura constituída também para a relação social, para as relações mais pacíficas. É importante as pessoas terem acesso a essa possibilidade como um direito. Claro. A gente viu nas nossas últimas edições projetos de extensão relacionados a esporte e cidadania, a políticas públicas e agora a arte. Uhum. O que seria o diferencial da arte nesse processo de diálogo de diferentes realidades? Uhum. Para a gente acrescentar alguma coisa que eu acho que é muito importante, é uma dimensão da identidade.
algumas regiões de Belo Horizonte e do próprio Brasil, ela predomina, né, a etnia negra. E essa cultura negra, ela é muito rica e pouco valorizada por um processo de colonização que nós tivemos. Esse resgate de uma identidade, disso ser valorizado, disso trazer, inclusive, a condição de orgulho, ela transforma o sujeito, ela também sensibiliza quem pode assistir esse tipo de espetáculo, apresentação, em qualquer modalidade de arte. E isso quebra, né, o que a gente assiste no Brasil, mesmo que de forma velada, que são as questões ligadas ao preconceito. A senhora teve contato com a Orquestra Jovem de Contagem, que agora, né, Júlia, se chama Orquestra Jovem das Gerais. Falando de música, né? A gente sabe que a música faz parte da essência do ser humano. Nesse sentido, professora, como que a música é capaz de transformar um jovem, principalmente aquele jovem que vive em situação de vulnerabilidade social? A aprendizagem da música, ela tem algumas circunstâncias, né, que passa pela sensibilização, passa pela criatividade, mas também passa pela condição de eu trabalhar com outras pessoas. Eu tenho que ter uma disciplina, eu preciso de ter também um esforço. E todas essas atividades em conjunto, elas vão dando para esse sujeito uma condição melhor dele se relacionar com as outras pessoas, se relacionar com as suas atividades, inclusive futuramente com as suas atividades profissionais. Mas tudo isso com um sentido. O sentido é que eu possa tocar alguma coisa junto com outras pessoas e as pessoas que estiverem escutando isso aí, elas dão este retorno, né, da beleza, dão esse retorno da valorização. Então, são vários elementos. E todos esses elementos, eles são importantíssimos para a pessoa no momento de desenvolvimento. Eles dialogam entre si, né? Com certeza. Nos VTs que a gente assistiu hoje, nós vimos que os projetos são de arte, né? São relacionados à arte. Mas tem várias formas da extensão fazer parte desses projetos. Pode ser diretamente com a arte, né? Como é o caso do Arte na Beira-Linha, a turma que grafitou nossas janelas aqui do cenário. Mas também tem outros projetos, como a Orquestra Jovem das Gerais ou a Sonora Despertar, que os extensionistas entram com um apoio psicológico, fazendo um diagnóstico das famílias. Então, qual a reflexão que a gente pode fazer nesse sentido, assim, da arte em conjunto com a psicologia, em conjunto com o serviço social? São pessoas que têm uma vivência em comunidades com uma complexidade muito grande. A gente pode ter uma porta, né, que se abre para essa sensibilidade, mas a organização de todas essas informações depende da família, está também compreendendo esse processo. Daí a importância, né, de um acompanhamento do grupo de assistentes sociais para compreender qual a característica que essa família tem, como que ela percebe esse trabalho, se ela tem percebido transformações a partir do momento que essa criança está no projeto. Do ponto de vista psicológico, eu acho que tem uma barreira muito grande, que é a questão da autoestima. As crianças que têm, e jovens também, que têm toda uma trajetória em que elas são invalidadas, né, que é mal trabalhada essa dimensão da autoestima, ela precisa, além de toda essa condição que a arte dá, ela precisa dizer um pouco disso, ela precisa de tomar consciência, ou por meio de diálogos, né, com os alunos da psicologia, ou em forma de grupo, ou mesmo dizer aquilo que está incomodando, quando ela vai em um espaço e ela não se sente muito bem acolhida. Eu acho que são várias possibilidades, né, dos alunos terem oportunidade de compreender como que é a vida dessas pessoas e também dessas pessoas poderem dizer de si e construindo uma nova imagem, construindo uma nova condição de se relacionar consigo mesma. Uma nova identidade frente ao mundo, né, professora? A identidade, ela também se processa por meio de vínculos. E existe, né, dentro hoje da ciência, da psicologia, uma temática que a gente trabalha o seguinte: é muito importante para o sujeito se construir, ele ter bons encontros. Mas, infelizmente, a gente sabe que algumas pessoas têm maus encontros. Então, nesse sentido, eu acho que a extensão, ela traz um bom encontro. As pessoas, elas têm uma intencionalidade, e essa intencionalidade de trocar
leve em consideração que o outro tem também um potencial e que ele tem um valor. E ele já pode até ter esse conflito, né, de dizer tem ou não tem valor, mas quando as pessoas validam mesmo, e isso é uma condição, acho que, do trabalho de extensão, eu ir para o campo para construir alguma coisa nova. Professora, para finalizar de forma breve, vou usar uma música dos Titãs para finalizar essa nossa entrevista. Os Titãs já diziam que a gente precisa de comida e diversão, mas a gente também precisa de arte. Nesse sentido, qual é a grande importância da arte para a nossa vida, para que a nossa vida fique menos concreta? A tendência das pessoas assim que vivem no mundo com tanta privação econômica, ainda que a gente vive no mundo, o Brasil ele tem avançado, a gente tem uma tendência primeiro a exigir, né, nas nossas relações o que a gente chama da sobrevivência. Mas a sobrevivência, ela não garante uma dimensão humana, que é a transcendência. Todo ser humano, ele precisa de transcender. Além de sobreviver, ele precisa de algo mais. A arte é um canal maravilhoso para isso. Ela transcende essa condição de apenas sobreviver na ordem material. É a flor que insiste em brotar no meio do asfalto, né, Júlia? Lindo demais. Eu sou suspeita, né? Verdade. Arte. Professora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito Parabéns. obrigada. Todo carinho. E volte sempre. E o Telejornal Diálogos fica por aqui. Na próxima edição vamos falar de projetos de extensão voltados para a terceira idade. Você vai conhecer uma turma que está na melhor idade, com disposição, energia e qualidade de vida. Gostou desta edição? Não deixe de enviar sugestões e comentários para a nossa página no Facebook. O Diálogos quer bater um papo com você. O nosso endereço é facebook.com/diálogos telejornal. Até a próxima. Tchau. Tchau.